Ganhamos um teclado, ganhamos um violão, tá tudo aí. E eu arrumei até um professor de música, né? Que é para ensinar. Eu arrumei dois. Um que seria de graça, e depois eu comecei a observar que não era muito. Eu comecei a conversar com ele, sondar, e vi que ele não é professor mesmo, né? Então, assim, agora tem um que é professor mesmo. Ele até dá aula, ele é professor lá na escola do Lecione, e ele é professor de música, é ministro de louvor na igreja dele, lá em Lugama, e é um camarada assim, experiente nessa área do louvor e exigente também. Então, de música, né? Eu pedi para ele se ele viria ensinar, e ele cobrou um valor, né? Pra gente. Então, assim, quem tiver interesse em fazer parte da equipe de louvor, tá aí a oportunidade, entrar, aprender, é muito importante. Às vezes a gente quer fazer as coisas para Deus, mas não quer se preparar. E a gente tem que se preparar, né? Eu, quando aceitei Jesus, com 18 anos de idade, eu torno a repetir, né? E uma coisa interessante, logo no início da minha fé, eu senti o chamado de Deus. E eu senti o chamado de Deus para ser pastor mesmo. E eu procurei o quê? Eu procurei me preparar para aquilo. Eu falei assim, eu não vou... Você vê que eu abandonei de lado tudo, todas as propostas de concurso, estudar para isso, para aquilo. Não, eu quero ser pastor, eu vou fazer teologia. E eu me preparei, né, para fazer o que eu estou fazendo, né, para não estar fazendo a coisa de qualquer jeito, mas com entendimento. E a gente está aí fazendo a obra de Deus. Depois que eu fiz outros cursos, que eu fiz outras formações, né, amém? Em nome de Jesus. Então, assim, vamos dar o melhor para Deus. Eu quero trabalhar, eu quero ministrar louvor na igreja, eu quero cantar, eu quero tocar, eu vou procurar me preparar, vou procurar fazer um curso, né? Aprender como tocar melhor, como cantar melhor para o Senhor, para ministrar o louvor na casa de Deus. Todas as áreas a gente precisa de preparação. Amém? Glória a Deus. Nós vamos, quem trouxe sua oferta, queria pedir aqui o irmão Jafá, por favor. Pega aqui o envelope. A gente improvisou. Aí quem trouxe o dízimo e a oferta, pega o envelope para o Jeová. Nós improvisamos aqui hoje. Eu aprendi a improvisar, graças a Deus. Eu estava lembrando hoje de quando eu fazia culto relâmpago. Me lembrei da Assembleia de Deus ainda. Eu fazia culto relâmpago nas ruas. A gente levava a caixa de som nas costas, não era de carro nem nada não. Chegava numa esquina, eu pedia para a pessoa da casa, de uma casa ali, a eletricidade emprestada, ligava a tomada, fazia aquele culto, fazia o apelo, e ali a gente ganhava vidas para Jesus. Cantava os hinos e depois saía dali para outro local, chamava-se culto relâmpago. Não sei se alguém já presenciou esse tipo de culto. Que nessa semeadura, né, a semente que você lançou, que você possa colher 100 por 1. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 16. Atos dos Apóstolos, o capítulo 16. Amém? Capítulo 16, a partir do versículo 6. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 6. Todos encontraram? Amém. Atos dos Apóstolos 16, a partir do versículo 6. A visão entrou ali. E percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu.
E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que esteja falando conosco, que traga uma palavra que venha edificar nossos corações, nossas vidas, levar-nos a estar dentro da Tua vontade, a discernir o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Senhor, esteja nesta manhã falando conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Uma coisa que eu vejo desse texto que é interessante aqui, né, quando nós vemos, a região da Macedônia é a Europa hoje, né? E essa região foi onde Paulo iniciou ali o seu trabalho missionário naquela região, na sua segunda viagem missionária. E a Bíblia diz que Paulo, ele estava tentando, né, ele já tinha pregado na Galácia, né? Mas ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ele queria ir para a região asiática, mas o Espírito Santo não deixou ele ir. Preste bem atenção nisso. Muitas vezes tem coisas que nós queremos fazer, não é coisa errada, às vezes até aparentemente para Deus, mas o Espírito Santo nos impede que a gente faça. E nós ficamos meio atordoados, mas Senhor, não é para ti, eu não quero fazer para o Senhor, mas porque Deus tem outra direção para a sua vida. Deus tem outro local, Deus tem um local mais urgente onde Ele quer que você vá, né? Depois diz assim que ele foi para a Mísia, para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Sempre ele queria ir para um lugar e para outro, mas o Espírito Santo estava resistindo. Muitas vezes o Espírito Santo resiste a gente e a gente pensa que é o diabo. Tem muitas coisas. A primeira coisa que a gente fala é Satanás. É o diabo que está me atrapalhando, né? Só que às vezes não é. Às vezes Deus está permitindo, é um processo que Deus quer tratar na vida da gente, Deus quer mover nos nossos corações. Eu me lembro quando eu pastoreava na Assembleia de Deus, que eu saí da Assembleia de Deus e vim para a comunidade, eu conheci o projeto, o trabalho da comunidade, e eu falei, um trabalho desse aqui, com 6 meses, eu estou arrebentando aqui, né? Desse jeito eu falei. Eu sou sanguíneo, né? Meio pedrão, impossível. Às vezes fala sem pensar, mas eu tenho orado muito em cima disso. E aí, eu falei isso aí. E comecei o trabalho. Eu passei 6 meses, e aí passou, quando eu fui ver, não tinha quase ninguém. Eu olhei assim, meu Deus. E eu fiquei frustrado, desesperado, né? Aí fui para o monte orar. Quando eu estava lá no monte orar, Deus falou comigo assim, você não disse que com 6 meses você arrebentava? Você que está arrebentado. Você tem que entender que quem faz a obra sou eu, não é você. Você é apenas um instrumento meu. Mas quem faz sou eu. Quem alcança o coração das pessoas sou eu. Aí eu pedi perdão a Deus. E depois Deus abençoou, a igreja se tornou uma igreja grande, né, Cláudia? Bem reconhecida na cidade e tudo. Mas o processo no início foi difícil. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu entendo isso. Eu digo assim, o Senhor está com a mão, está peneirando, o Senhor está trabalhando. É o Senhor que vai fazer, amém? Graças a Deus. E eu sei que não sou eu que faço. O segredo para nós, quando estamos fazendo algo para Deus, é nós podermos discernirmos o tempo, a hora e a direção de Deus para tal coisa. Às vezes nós estamos querendo fazer a coisa certa, mas no horário errado. Já viram essa expressão? Ele estava ali na hora errada, né?
fulano estava ali na hora errada. E às vezes fulano estava ali na hora certa, porque quando veio a promoção, quando veio a bênção, ele estava no lugar. Então a gente tem que discernir a direção e os horários de Deus, né? Precisamos ter uma visão clara, né, do que Deus quer de nós. O chamado de Deus para nós é uma visão que nós temos que obedecê-la. No versículo 9 diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo era colérico. Colérico, ele é muito proativo, ele não consegue ficar parado esperando nada, ele quer fazer, ele quer sair fazendo. E era o que Paulo estava fazendo, querendo fazer, só que Deus estava mandando ele esperar. Tinha o momento certo. E chegou a hora onde ele teve uma visão em que veio um varão da Macedônia e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aquela visão simboliza o clamor de Deus pelas almas perdidas. A visão da Macedônia é uma visão que envolve o clamor de Deus pelos perdidos. Porque a palavra de Deus diz que naquele dia cantarão todos diante do Cordeiro, diante do trono do Cordeiro, povos de todas as tribos, línguas e nações estarão perante o trono. Mas para que isso aconteça, é preciso que eu e você venhamos entender a visão de Deus, o chamado de Deus, aquela visão da Macedônia, que é o clamor de Deus, é o coração de Deus batendo pelo perdido. Deus ama o pecador, Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador, e Ele quer alcançar, Ele quer salvar esse pecador. E para salvar esta pessoa, Ele precisa de nós. Ele precisa de mim e de você para alcançar essa pessoa. E o que nós estamos fazendo? Qual é a nossa parte nesse projeto? Vamos passar, vamos atravessar a um clamor, a uma necessidade, a vidas perdidas, a vidas sem Cristo. Deus coloca a pessoa do teu lado para trabalhar junto com você, para você alcançá-la para Cristo. Deus coloca pessoas para estudar junto com você, para você levar ela a Cristo. Mas muitas vezes nós acabamos nos envolvendo com as pessoas e acabamos, para querer ser bonzinho, ser moderno, ser descolado, nós não ganhamos a pessoa, nós ficamos com molecagem e a pessoa não vê Cristo em nós. Não vê a diferença. Não vê a diferença. Ser crente é isso aí? É isso aí que é seguir a Cristo? A pessoa precisa ver Cristo em nós. Não é que eu agora vou virar um santimônio, como eu costumo falar, o santo de mosteiro, né? O santimônio é um santo de mosteiro. Jesus não quer isso de mim. Ser santo é ser separado para Deus. Mas agora eu não vou poder mais, a mulher não pode cortar um cabelo, não pode usar uma calça comprida, não pode mais o quê, porque é santa. Não, isso aí é santimônio, isso aí é o santo de mosteiro. Não é isso que Deus chamou a gente para ser. A palavra de Deus diz, Jesus disse lá no João 17, Senhor Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus disse também, vocês são o quê? Sal e luz. E o sal tem que estar onde? Na carne, para temperar. Nós temos que estar no mundo, no meio das pessoas. Você é luz, a luz tem que estar onde? Nas trevas. Por quê? A luz vai acender o ambiente onde estão as trevas. Tem coisa que as pessoas às vezes vão conversar de não vou conversar, não. Chegou, irmão? Né? Por quê? Porque sabe que conversa, é treva. E nós precisamos entender. Você não está aqui à toa, você não está aqui passando tempo. Você não ser cristão, seguir a Jesus, não é ser religioso. Aí eu tenho minha religião. Não, não é ter minha religião. Eu não tenho religião, eu tenho um relacionamento com Jesus. Eu tenho um relacionamento com Jesus. Isso me faz respeitar as pessoas. Isso me faz não ser intolerante. E muitas vezes a gente tem uma intolerância religiosa, até com
no meio evangélico mesmo existe crente de uma igreja que quer provar que a dele é mais certa do que a do outro, que ele é mais santo do que o outro, que se você, sua igreja está errada, que a minha que está certa. Que é isso, meu irmão? Nós estamos aqui para servir a Cristo. Amém? Nós estamos aqui para servir a Cristo, para buscar a Jesus. Então nós precisamos entender a visão da Macedônia. Mas essa visão da Macedônia, esse atender esse clamor, esse chamado de Deus, entender o coração de Deus batendo. O coração de Deus está batendo. Para você entender, tem alguns princípios que nós precisamos colocar em prática. Nós sabemos que Paulo, quando começou a fazer missões, ele estava lá na igreja em Antioquia, lá no capítulo 13, versículo 1 ao 3. A palavra de Deus diz que eles oraram, jejuaram e disse o Espírito Santo: apartai-me a Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Para entender a visão de Deus é preciso oração e jejum. Jejum é um quebrantamento nosso, é uma forma de nos quebrantarmos diante de Deus. Às vezes nós estamos ouvindo tantas vozes e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Quando eu vou jejuar, eu vou me anular de ouvir certas vozes. E vou estar aberto, vou estar com a sensibilidade, as minhas antenas vão estar funcionando. A importância do jejum. Até falei um dia desse sobre o jejum, que o jejum ele serve para isso. Não é que o jejum vai mudar Deus. O jejum não muda Deus. Deus é imutável. Deus ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O jejum muda eu, muda você. O jejum muda a minha vida, a minha posição em Deus. Então eu estou na presença de Deus. Eu quero algo. Eu preciso orar. Eu preciso jejuar para entender o que Deus está falando comigo. Para discernir a voz do Senhor. Por isso que é importante a oração e o jejum. E ali começou o ministério de Paulo, o ministério missionário, quando ele se dispôs a buscar a Deus em jejum e oração. No capítulo 13, o versículo 1 ao 3, lá de Atos dos Apóstolos, ele fala sobre isso. Eu vou até ler o versículo, porque é bom citar o versículo inteiro, né? Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaé, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Está vendo? Então, eles estavam ali reunidos em jejum e oração. Naquele momento, eles ouviram a voz do Espírito Santo falando: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Depois, o segundo ponto que nós entendemos aqui com relação à visão é que nós devemos trabalhar naquilo que temos para fazer. Nós vamos fazer aquilo que nós temos, aquilo que está à nossa frente, aquilo que está ao nosso alcance. Enquanto nós não temos uma direção específica, que nem Paulo aqui, ele não tinha uma direção específica. Aí fala o quê? Que ele estava fazendo. No capítulo 16, mostra aqui no capítulo 16, versículo 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregaram aos irmãos para que as observassem, as decisões
tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em números. Então Paulo estava trabalhando. Deus não chama desocupado. Deus, a palavra mais clara, Deus não chama vagabundo. Gente que não quer fazer nada. Deus não chama. Deus chama gente que está ocupado mesmo. Uma vez chegou um rapaz para mim, aí falou assim, eu vou sair da igreja, de uma igreja lá que eu fazia parte, né? Eu vou sair da igreja aqui porque o apóstolo, eu tenho vontade de dar tempo integral no louvor, e ele nem enxerga, não me dá oportunidade. Eu falei, deixa eu te falar um negócio, Deus não chama desocupado não. Falei logo para ele, tu não trabalha, tu não consegue, não para emprego. Fica em casa. Aí tu quer se escorar no ministério, tu quer se escorar na igreja, Deus não quer gente escorão não. Deus quer gente que é trabalhador, Deus quer gente que está na obra mesmo. Deus quer o cara que largue lá o arado, largue lá a obra que ele está fazendo e vai fazer a obra de Deus. Deus conta com pessoas assim, dispostas. Deus não chama gente que não quer nada com a vida, quer estar de papo para cima esperando a morte chegar. Não. Deus chama a gente a ocupar, Senhor, mas eu não tenho. É esse que Deus quer. Mas eu não tenho tempo para nada. É esse. Pode saber que é Deus que está chamando você. É você que não tem tempo para nada mesmo, que Deus está chamando. Se você tivesse à toa, de boca aberta, esperando a morte chegar, como disse Raul Seixas uma vez na música, Deus não ia chamar você não. Deixa ele morrer mesmo. Mas quando você está ali ocupado, né? Quando você está ocupado, envolvido na obra, é esse, no seu trabalho, no dia a dia, na casa, trabalho, vida secular, Deus chama você. É esse aqui que eu quero para fazer a minha obra. Deus só chama gente ocupada, gente que não tem tempo mesmo. Deus chama quem não tem tempo. Amém? Então se coloca na mão de Deus e diga, Senhor, eu quero me lançar nas tuas mãos. Então Paulo, ele estava trabalhando, ele não estava à toa. E Deus vai chamar você. Deus está te chamando. Vai e faça. Vá fazer, né? Ah, Senhor, mas e os meus estudos? E o meu trabalho? E o meu não sei o quê? Deixa comigo, que eu vou dar um jeito. Deus chama você. Deus está chamando pessoas para atender o clamor do coração dele. Né? Hoje a Macedônia está do seu lado. Na escola que você estuda, no seu trabalho, tem lá pessoas clamando, pessoas desesperadas, pessoas deprimidas, querendo se matar. Está lá do seu lado. E aí, o que você está fazendo? Elas podem olhar para você e dizer, poxa, eu vou pedir ajuda a esse irmão aqui, porque eu sei que ele é um homem de Deus. Eu vou pedir ajuda para essa irmã aqui, porque eu sei que ela é uma mulher de Deus. Será que as pessoas estão vendo isso? Estão enxergando isso? É muito importante. Terceiro ponto é nós sabermos esperar a direção de Deus. Esperar a direção de Deus. Não ficar frustrado, decepcionado. Ah, não aconteceu. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Desde que eu vim sair de Braslândia e vim para o Valparaíso, eu saí debaixo de uma palavra de Deus, eu saí debaixo de uma promessa de Deus. Ela ainda não aconteceu, mas ela vai acontecer, porque eu creio, eu estou andando debaixo dessa palavra. E muitas vezes Deus permite a resistência, que é para fortalecer você. Amém? Diz o ditado por aí, né, que mar calmo nunca forma marinheiros, né? Nunca forma bons navegantes. O que forma bons navegantes é o quê? É mar alto, é tempestades. Então isso aí Deus está formando. Deus está formando a cada um de nós. Com a maré alta, que e esse ano veio a Covid, né? Para a maré mais alta ainda. Então, mas nós temos que saber esperar. Eu tenho uma palavra de Deus. Eu vou andar na promessa. Eu fico sozinho, mas eu estou aqui esperando a promessa de Deus. Às vezes a pessoa, não vai acontecer nada não, peraí, eu vou embora.
Esse cara está só falando, só falando, só falando. Não vou não, não vai acontecer nada. Aí eu fico sozinho, eu digo, não tem problema. Eu nunca tive problema para recomeçar na minha vida. Nunca tive. Sempre tive facilidade. Então, saber esperar o momento, a direção, a palavra de Deus, a visão de Deus. E este ano eu creio que Deus nos deu a visão. Deus falou conosco. Deus está falando conosco. Este ano é ano de colheita. Amém? É ano de colheita. Em nome de Jesus. No versículo 9, ele diz assim, 16, versículo 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Só recebe promessa quem está esperando. Só vê o cumprimento da promessa de Deus na sua vida quem sabe esperar. Gente apavorada que não vou chutar o balde, eu não vou fazer nada, eu agora não quero mais saber de nada. Não adianta, você tem que saber esperar. Porque se você não sabe esperar, você vai para o rabo da fila de novo. Se precipita, chuta o balde, aí volta lá para o rabo da fila, para começar tudo de novo. A bênção já estava pertinho, chegando. Mas você teve que ir lá para o rabo da fila. Amém? Então vamos aprender a esperar no Senhor. Saber que do Senhor, o Senhor tem resposta. Tem resposta certa. E por último, nós obedecemos o chamado de Deus. O versículo 10 ele diz assim: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Esse é o chamado. A igreja foi chamada. A igreja não foi chamada aqui para construir templos suntuosos. A igreja não foi chamada para construir palcos, para fazer, para levantar aqui no nosso meio animadores de palco. Não. A igreja foi chamada para anunciar o Evangelho de Jesus, para alcançar pessoas. E a estratégia de Deus para a obra dele são 4 estratégias que Deus utiliza para que nós possamos cumprir, fazer a obra de Deus e discernir se nós estamos ou não fazendo a obra de Deus. Amém? A primeira estratégia, eu botei aqui no papelzinho para fazer de conta que a gente está na escolinha, para a gente memorizar. Primeira estratégia, qual é a primeira estratégia? Dá para ler? Alcançar novas pessoas. Alcançar novas pessoas. A igreja foi chamada, eu e você, já fomos alcançados por Cristo. Com qual finalidade? Alcançar novas pessoas. Alcançar novas pessoas. Isso é a obra de Deus. Isso é a obra de Deus. Que eu falei para você, a caixinha nas costas, pedindo a luz emprestada da casa ali da esquina e fazendo o culto relâmpago. E as pessoas aceitavam Jesus. Porque o foco aqui não é mostrar o mobiliário da igreja, não tem o espírito de Ezequias. Você sabia que Ezequias ficou doente por causa disso? Porque quando o rei chegou, ele ao invés de falar das grandezas de Deus, ele foi falar das belezas, das grandezas que havia no reino dele. No palácio, foi mostrar, foi ostentar. Na realidade, ele foi ostentar. E aí ele foi ferido de morte. Ele foi ferido de morte. Por quê? Porque ele, ao invés de dizer, olha, o Senhor, aquele rei que veio de outro país, ele estava precisando ouvir falar sobre Deus, sobre as grandezas. Olha, o Deus de Israel, é o Deus que nos guardou, é o Deus que nos livrou, é o Deus que está conosco, é o Deus que faz isso, que faz... Contar as grandezas de Deus. Ele foi contar as grandezas dele, do reino dele. Foi mostrar, aí ele ficou doente. Precisou aí, quando ele orou, se virou para o outro lado e orou. O profeta, quando já tinha dado a sentença, né? O profeta já tinha dado a palavra que ele ia morrer, né? Quando o profeta nem saiu do palácio, Deus mandou o profeta voltar.
e dizer para ele que acrescentou mais 15 anos de vida, mais 15 anos, porque ele se humilhou a Deus, orou ao Senhor e Deus deu mais 15 anos para ele. Amém? Então nós temos que entender isso, amados. Nós estamos aqui não para mostrar nossa grandeza, não para ostentação, né? Mas nós estamos aqui para apresentar Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É a Ele que nós temos que falar ao mundo. Esta é a obra de Deus, alcançar novas pessoas. Depois que nós alcançamos, aí o que nós temos que fazer? Nesse alcançar novas pessoas, Jesus disse lá em Marcos 16, 15, né? Capítulo 16 e versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, o quê? A toda criatura, todas as pessoas. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Depois nós temos aí, para atender o chamado, nós vamos agora fazer o quê? Consegue ler? Treinar no fundamento básico cristão. Amém? Treinar no básico cristão, né? Treinar no fundamento básico cristão. O que é isso? O que é isso? A pessoa estava lá no mundo, não conhecia Jesus. Agora ela entregou a vida para Jesus. O que ela vai fazer? Como é que ela vai caminhar com Jesus? Eu tenho que ensinar para ela. Um cristão mais experiente, alguém que já tem mais tempo que está servindo a Jesus, tem que ensinar aquela pessoa. Não é simplesmente chegar aqui e deixar ela não vai conseguir, ela não vai entender nada. Aí ver você falando de língua e Deus, não é nada isso. Esse pastor está louco, está maluco da cabeça, né? Então assim, tem que discipular, ensinar no básico, no início da fé, para que ele aprenda a se fortalecer, aprenda a orar, aprenda a falar com Deus, né? Aprenda a falar com Deus, aprenda a se alimentar da palavra de Deus diariamente, aprenda a ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos disso. A pessoa chegou, vamos começar esse trabalho de base, no básico, amém? Em nome de Jesus. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então isso é fazer discípulo. Pegar as pessoas e fazer discípulo. Discípulo de quem? De Jesus. Não é discípulo meu não, irmão. Eu não mando na vida de ninguém não. Eu posso orientar, eu posso orar por você, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Amém? Depois eu vou treinar essa pessoa, né? Aí vem a outra parte aqui. Qual é a outra parte? Equipar para reproduzir. Equipar para reproduzir. Eu agora ganhei naquela pessoa, o irmão em Cristo, ganhei ele para Jesus, ensinei como é que ele vai viver com o Evangelho, como é que ele vai caminhar com Cristo. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou preparar ele para ir ganhar outros. Por quê? Porque às vezes ele saiu das drogas, ele quer ganhar os colegas da boca de fumo, mas ele não sabe como fazer isso. Além dele não saber, ele também às vezes não consegue ir sozinho, nem deve ir, porque se ele for, ele vai ficar lá. Ele era alcoólatra, ele quer ganhar os colegas para Jesus, aqueles camaradas que viviam na mesma vida que ele quer ganhar. Como é que ele vai fazer isso? Ele precisa aprender como fazer isso. E ele precisa de alguém junto com ele para ir, porque se ele for sozinho, ele fica. Ele fica. O álcool é uma doença, fica no sangue da pessoa. Se a pessoa vacilar, volta. A droga é a mesma coisa, volta também. O vício, qualquer vício, se a pessoa vacilar, ele volta. Então, nós precisamos fazer o quê? Equipar essa pessoa para ensinar ela como é que ela vai se reproduzir, como é que ela vai dar frutos. João 15, versículo 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos. Então, nós precisamos o quê? Dar frutos. O crente frutífero. E o crente, para ser frutífero, ele precisa ser treinado por outro, né? Nós podemos usar o quê? Hoje nós estamos com a ideia, nós estamos com a visão de estabelecer pequenos grupos. Outra proposta aqui, né? Até a pastora Cláudia me lembrou, não sei se você chegou a falar na reunião de mulheres aí.
né? A questão de duplas de oração, é muito importante orar de dupla. Meu companheiro de oração, meu companheiro, aquela pessoa que eu vou orar, que eu vou abrir meu coração, que eu vou passar por situações. E eu sei que aquela pessoa não é grupo de fofoca, né? Não é dupla para falar da vida dos outros. É uma dupla onde eu vou estar orando para o meu irmão, pela igreja, e eu vou estar também ali abrindo meu coração, porque eu preciso, muitas vezes, abrir o coração com alguém. Se eu for chegar e falar uma situação que eu estou passando para todo mundo, misericórdia, né? Tem gente que não tem estrutura para ouvir, tem gente que é fraco, já se escandaliza, esquece que pastor é de carne e osso também, né? Está sujeito, eu estou sujeito. Qualquer um de nós estamos sujeitos. Não é porque você tem um título de pastor, de apóstolo, de bispo, não sei o que lá, que você não está sujeito a cair. Você está sujeito. Está sujeito a cometer pecados, às vezes coisas primárias, que o novo convertido ainda está cometendo. E a gente tem que ter alguém que a gente possa chegar, abrir o coração e a pessoa não se escandalizar, simplesmente orar conosco. Ô, meu querido, eu vou orar por você. Deus vai dar força, Deus vai te ajudar, né? Tem 2 livros excelentes sobre esse assunto, que você pode até baixar em PDF, que eu acho que tem em PDF. Um é Liberte-se dos Maus Hábitos, é um livro fantástico, né? E outro livro chama-se Como Ponha em Ordem no Seu Mundo Interior. São 2 livros excelentes que você pode baixar e ler esses livros, e você vai ver como você vai ser ajudado. Então, aqui nós preparamos a pessoa para reprodução, para ganhar outros para Jesus, onde ela está, né? Na sua casa, as mulheres, às vezes com as suas amigas, os homens com seus colegas, usar estratégias, amém? Nós estamos aí com esse projeto de pequenos grupos, eu quero treinar a igreja para pequenos grupos, e você vou começar um grupo aqui de evangelismo para ganhar pessoas. Eu não vou estar pastoreando, não, vou estar ganhando pessoas para Cristo, trazendo pessoas. Essa é a função do pequeno grupo. E por último, nós temos aqui, ó, o que é que está escrito aqui? Mobilizar para ministérios específicos? Isso, mobilizar para ministérios específicos. Eu treinei o meu discípulo, agora eu vou levar ele junto comigo a ganhar vidas no dom, no talento que ele tem. Às vezes ele é um músico, um músico consegue ganhar outro músico, um professor consegue ganhar outro professor, e assim por diante. Amém? Em nome de Jesus. Então nós precisamos nos mobilizar para ganhar vidas para Cristo. Amém? Em nome de Jesus. E que nós possamos, a cada momento, entender o chamado de Deus e fazer a obra de Deus cumprindo com a grande comissão. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor. E que Deus abençoe sua vida, que cada um de nós pergunte para Deus: Senhor, qual é a minha Macedônia que eu tenho que passar? E qual é a minha Macedônia? Me mostra. Deus vai usar você. Esse ano é um ano de colheita e nós vamos ganhar muitas almas para Jesus. Eu estou crendo e profetizando isso porque Deus me deu essa palavra. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por este momento. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. E que nós possamos colocar em prática a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos orar, jejuar, fazer a Tua obra, ganhar vidas, discipular pessoas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos fortalecendo, que o Senhor venha derramando sobre nós a Tua graça, a Tua unção e o Teu poder. Capacita-nos como igreja para nos multiplicarmos. Capacita-nos, Senhor, a entender o Teu clamor, a entender o Teu chamado, Pai. E que nós possamos alcançar aquelas pessoas que ainda não Te conhecem, que ainda não receberam a salvação.
Que nós possamos ser canais de bênção em tuas mãos para levar as pessoas a experimentarem a vida eterna. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, cada um dos irmãos que aqui estão. Aqueles que não puderam estar, que o Senhor também os guarde, os fortaleça. Abençoa todos nós, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém?